Você tem que dar, que prometeu meu bem. Mande o meu anel que de volta eu lhe mando o seu também. Mande a carta em que eu dizia o amor não tem fim. Que eu lhe mando outra explicando tintim por tintim. Olá, bom dia! Agora sim! Agora vai. Tudo certo aqui no nosso estúdio, nosso áudio estava com um probleminha, a gente já voltou com tudo resolvido aqui. Seja bem-vindo novamente, com muita descontração, afinal de contas hoje é sexta-feira, né? Um momento aí de estar mais com a família no final de semana, de descansar. Delícia. Pra quem vai pras baladas, pra curtir, né? Pra quem já passou assim, já tá ali no topo do Everest, vai ficar na família, né? Gostoso, Cansar, isso aí. né? Eu tô nessa fase aí, tô quase também, ali, ó, também. no pico do Everest. Bom, eu começo aqui da cozinha. Afinal de contas, hoje é dia de panela salgada e nós vamos ter um... Pão indiano. Cachapuri. Ai, eu não Não parece japonês, mas não é, né? Mas é indiano, mesmo. isso. Não, imagina uma coisa gostosa. Ai, minha Poliana. dieta. Com queijo, Ai, que pão, iogurte. Meu, esse A pãozinho. massinha de iogurte. Se você quer fazer uma coisa maravilhosa que todo mundo vai gostar esse final de Pode semana, fazer. assiste hoje que esse pãozinho é É certeiro. certeiro. E coloca todos esses queijos aí no Todos recheio. esses Você queijos vai no ver recheio. como ele fica pronto. Fica ele bom. fica lindo. Ai, gente. Quero Bom, nem é ver. bom, gente. Eu E não na quero frigideira, sem fermento, na hora. É, né? A pessoa depois na Sexta-feira. segunda vem fazer dieta. Daí já segunda começa é detox. jacando na Segunda tem sexta. detox. Segunda tem detox. Mas já começa enfiando o pé na jaca na sexta, fica difícil a vida, né, gente? Mas vai iogurte na massa. Tá vendo? Olha Já? lá, Ué, Vamos, tudo tem um lado bom. É um consolo. É. Bom, o importante é que é fácil de fazer, olha, com poucos ingredientes, né? Isso. Baratinho, né? Que a gente gosta de receita assim. Tem que ser Isso. rápida, prática e barata. Barata. Né? fácil Que de aí fazer. todo mundo vai fazer em casa e E depois de alto mandar impacto. foto pra gente. De alto impacto. Hoje tá com Hoje tudo. é sexta-feira, o pessoal tá no clima aqui hoje, ó, descontração. E além da culinária, que tá uma delícia, a gente vai falar de um tema que, assim, não é de agora, não é um tema do momento, mas até com algumas reportagens aí em rede nacional, voltou a se falar, a chamar a atenção para constelação familiar. Por isso a Larissa tá aqui com a gente. Muitas pessoas perguntando o que é constelação, Muitas, Larissa. expandiu bastante o campo. Pois é, a gente já falou desse tema aqui, mas como a gente falou de uma forma bem superficial, a gente vai aprofundar e explicar direitinho pra você o que é a constelação, se você pode participar, que tipo de problema pode resolver, né? Que problema é com a gente mesmo, né? O ser humano é craque de fazer problema, não é? Pois é, mas ainda bem que tem algumas partes aí que dá pra solucionar, né? Pois é, graças a Deus. E olha quem tá aqui com a gente de novo, a Isa. Tava com saudade, Isa. Obrigada por você voltar. Imagina, eu que agradeço. Isso E aqui é olha uma delícia. cada coisa linda que a Isa trouxe lá da loja pra enfeitar o nosso cenário hoje, gente. Eu não preciso nem dizer que eu tô babando naquele gatinho ali, né? Tudo com material de reaproveitamento, Isa? Tudo. Seguindo a proposta sempre da sustentabilidade. Então, os gatinhos e a coruja que foi mostrado ali, tudo com um descarte de jeans, né? Que dá pra fazer. Aquela calça que já não serve mais, ou você não gosta mais dela. Isso. Ou aí você gosta e até serve, mas já se desviou ali no meio da perna, né? Que a gente raspa uma perninha na outra. E aí não dá mais pra usar a calça. Faz um Vamos enfeitinho, faz um pezinho. Ele é um pezinho de porta. Os dois gatinhos são pezinhos de porta e a corujinha é uma almofada. E aqui, se os meninos pegarem, são 2 potinhos de achocolatado com abelhinhas também feitas com restinhos de jeans. E as confecções de jeans descartam bastante jeans, né? Então isso tudo... do retalho. É. Às vezes tem o jeans que é descartado nas confecções, que é um jeans novinho, mas são retalhos, né? Sim. E tem aquele jeans que a gente faz de casa. E aí, Exatamente. só que se você for vender depois com um jeans reaproveitado, você tem que falar, né, Isa? Exatamente. Olha, esse jeans é Exatamente. usado, é reaproveitado numa calça, tá? Porque a pessoa tem que saber o que tá comprando. Exatamente. Mas a Isa vai ensinar você a fazer, olha que lindo! Vou segurar aqui assim, penduradinho. Parece aquele escapulário do Santo Antônio, mas não é escapulário de corda, minha gente. São os corações também com material, olha, de
de sofá, né, Isa? Aquele tecido que a esse gente também é faz sofá. aquele descarte das lojas que trocam o mostruário, acho que de, sei lá, 6 em 6 meses, né? E eles sobram aqueles retalhinhos retangulares, assim. Então, esse daqui, por exemplo, é reaproveitamento desse mostruário de lojas de sofá. E aqui a gente vai utilizar esses corações penduradinhos assim, ó, pra amarrar lá na cortina. Tem a cortina lá na sala, quero dar uma... Você vai lá, bola a cortina aqui, dá o lacinho e deixa os corações pra frente. Os corações decorando. E a gente vai fazer ele hoje com um cheirinho também. Então, na hora que bater aquele ventinho assim, dá aquele, né, clima gostoso na casa. E você pode usar a técnica pra criar em cima e colocar o coração onde você quiser, né? Ali na sua penteadeira. Dia dos namorados, né? Vai chegar aí Dia dos Namorados, enche a casa de coração, dá de presente. Exatamente. Mais uma técnica pra você, com reaproveitamento, facinho de fazer. Super, super facinho. E aqui também as florzinhas, todos descartes de tecido das modistas, restinhos de bijuteria. Então, assim, aquelas coisinhas que estão lá no meio da gaveta, jogadinhas, quebradinhas, que a gente vai levar para decoração. Muito bem. Essa é a tendência do momento, gente. Reaproveitar na decoração, porque a gente já reaproveita num monte de coisa, mas na decoração agora é a tendência. E olha, reaproveitamento no nosso sorteio também. Olha que linda! Ficaram essas garrafas, que está lá a foto, lá no nosso Instagram. O sorteio é hoje, no final do nosso programa ao vivo aqui, tá bom? Então, se você não tem Instagram, não tem como curtir a foto no Instagram, não tem problema. Liga pra cá, 2111 7000. Pede para falar com a Ingrid, que é a produtora aqui do Tintim. Ela vai anotar seu nome, seu telefone e você participa do nosso sorteio também. Tem Instagram? Mais fácil ainda, @tintim.tintim.tv. Vai lá e curte a foto, tá bom? Presente da Aline, a artesã que veio aqui essa semana e deixou de presente para você, pra gente fazer o nosso sorteio. Bom, nosso tema hoje, como a gente já falou, é constelação familiar. Bom dia, Larissa, seja bem-vinda. Obrigada por participar aqui com a gente. Vamos explicar o que é constelação, para a gente começar do começo, começar do zero. O pessoal não viu a reportagem que passou aí em rede nacional, não estou sabendo de nada, não sei do que é esse assunto. As pessoas, quando a gente fala de alguma coisa nova, todo mundo pensa, é religião? Tem a ver com religião, Larissa, constelação? Não tem a ver com religião, é uma técnica filosófica, fenomenológica com abordagem psicoterapia. Então, é uma técnica de terapia que envolve conceitos filosóficos. Isso, e ela foi desenvolvida por um alemão, né? Bert Hellinger. Que chama Bert Hellinger, já faleceu. Não, ele está vivo ainda. Tá vivo, gente. Firme e forte. Firme e forte, lá ajudando a gente a o quê? A entender por que a gente tem problemas, né? E ela tem uma forma de trabalhar bem específica, né, Larissa? Tem bem específica. Qual que é o propósito da constelação? O propósito da constelação, eu acho mais fascinante é que a gente consegue reorganizar o passado e não transmitir esses emaranhados para as futuras gerações. Então, a gente consegue organizar o nosso futuro também, porque a gente enxerga a causa do fluxo do amor interrompido numa dinâmica de constelação. Gente, vamos começar do começo. Vamos! Começar do começo. Não é complicado, tá? É que são coisas novas, né? Sim. Quem já conhece, já estuda, já participou de dinâmica de constelação, fala, tranquilo. Mas como é um assunto novo, uma coisa assim, né? Que a gente não vê no dia a dia, não tá no nosso cotidiano, então a gente precisa começar do começo, assim, ó, vamos colocar todas as cartas na mesa. Sim. Então, começo, a constelação familiar é uma terapia. É uma técnica de cura. Terapêutica. Terapêutica. Tá? E ela vai usar o quê? Ela usa como base alguns conceitos, né? Que eu estava vendo uns vídeos lá falando que tem um sistema. O que é essa questão de sistema? Tudo é sistema no nosso dia a dia, Tudo. né? Nós estamos todos interligados. Então, a gente diz que estamos interligados por fios invisíveis, onde todos nós nos elevamos juntos. Para que haja equilíbrio no sistema, a gente teria que respeitar as 3 leis que Bert Hellinger, por pura e simples observação na tribo Zulu da África, ele observou que essas
3 leis regem o sistema familiar, onde ele chamou de ordens do amor, que é o pertencimento. Todos têm direito de pertencer ao sistema. Aqueles que foram excluídos do sistema, o sistema imediatamente ele causa desequilíbrio. Então isso é válido para abortos, para mortes prematuras, para alguém que saiu da família e não voltou mais. Então imediatamente o sistema ele sente essa exclusão e ele entra em desequilíbrio. Então numa constelação familiar a gente trabalha nas dinâmicas incluindo os excluídos no sistema para reestabelecer essa ordem do amor. Então são 3 ordens. Sim. Pertencimento, a hierarquia. Quem chegou antes no sistema merece um respeito pelos que chegaram depois. Então, por exemplo, um filho que tenta infringir a ordem do pai na posição dele, tenta se sentir maior que o pai ou que a mãe. Isso causa desordem no sistema, porque nossos pais sempre são grandes e nós sempre somos os pequenos. E aí tem sempre essa hierarquia. Respeitar os pais, os essa avós, hierarquia. Quem veio antes tem que ser respeitado, Sim. né? E a terceira regra dessa ordem do amor que o Bert Hellinger descobriu nessa observação é o equilíbrio. O equilíbrio. Afinal de contas, troca. se a gente não tem, se a gente não pertence, a gente não respeita a hierarquia, tem equilíbrio. Não tem equilíbrio. Então, essa terceira ordem do amor é o nivelamento de troca entre dar e receber. Se, por exemplo, alguém dá muito para o outro e esse não está apto para receber, ele não se sente merecedor e digno de se manter nessa relação. Então, ou ele vai se recuar ou ele vai trair. Então, sempre ficar atento nesse equilíbrio de troca. Credor, devedor, para equilibrar o sistema. Mesmo. Isso tudo, ele criou essa teoria, né? Vamos dizer, é uma teoria que ele desenvolveu, que é uma filosofia. Ele estava lá observando. Sim. E criou uma teoria, né? Uma filosofia, entendendo, observando. Isso tudo numa tribo de índio? Isso, na tribo Zulu. Ele foi missionário nessa tribo e depois ele virou psicoterapeuta e se envolveu em várias pesquisas científicas até criar essa técnica de cura. De constelação de familiar. Constelação. Hoje, a gente vem... a gente viu, né? Se você procurar aí na internet, no Google, vai aparecer as reportagens que falaram que essa técnica já está sendo usada lá naquele momento de conflito que é a vara da família. Né? A vara da família é o quê, gente? Quando você separa... Você vai discutir pensão, você vai discutir a herança, a guarda dos filhos. Tem aquela briga que um fala que é dele, outro fala, não, você não tem direito, eu tenho. Só conflito, não é? Isso. Só conflito. E os conflitos geralmente chegam a esse extremo de precisar de uma ajuda da justiça, porque não foram resolvidos na família, né? Exatamente. Saiu do âmbito familiar, né? Ninguém mais consegue se entender ali, precisa da interferência de alguém. Vem então... o juiz, aí o promotor, que vem interferir e dizer, não, se vocês não entram no acordo, quem vai dizer sou eu. Esse é seu, você tem direito disso, daquilo, e divide tudo. Para que não chegue a esse extremo, que as pessoas entrem num acordo, estão usando essa técnica. Isso, exatamente. Estão usando a constelação familiar nas mediações do judiciário. Então, antes de julgar um preso, se faz uma constelação para enxergar a causa desse emaranhado que o preso está trazendo. Exemplo, o preso, né? Mas pode ser outros temas. Que ele está herdando dos ancestrais. Então, se apresenta a causa e as pessoas olham com um olhar mais humanista para isso. Que quem somos nós para julgar alguém se a gente não sabe o emaranhado que ele está fadado no sistema familiar dele? O fluxo do amor interrompido lá atrás. E é isso que ela vem ajudar a gente a desenvolver, né? A ter um olhar humanista, que está faltando hoje no nosso dia a dia, né? A gente está tão preocupado com ter, a gente está falando isso toda vez, toda hora aqui. A gente está preocupado tanto em ter, em possuir, em eu quero ter a tal coisa. Não é errado, né? Não é errado você ter as coisas, você conquistar as coisas. Mas o que acaba, às vezes, prejudicando é que você, nessa busca constante de ter
esquece de ser e de olhar, ter esse olhar humanista, né? Exatamente. De Olhar perceber o as outro, pessoas, de ser caridoso, né? Que nem todo mundo está no mesmo nível que a gente. Ter Então eu não posso exigir compaixão, do né, outro. do outro. É, Posso exigir né? do outro. E também não posso exigir nada que eu também não tenho a oferecer. Né? Exatamente. Exatamente. Eu sempre digo, eu só sou porque nós somos, estamos todos interligados. É. Então, assim, guerrear, confrontar, julgar, é como se fosse dar um tiro no próprio pé, né? Então, se estamos todos unidos, vamos nos elevar Crescer juntos. juntos. Exatamente. É o equilíbrio mesmo, e assim, né, só para colocar aqui no programa, o Tintim, a gente sente muito esse equilíbrio, né? Nós temos, assim, o artesanato, nós temos as entrevistas, nós temos aqui a culinária, e existe um equilíbrio, existe um olhar que, assim, é até bacana falar isso pro pessoal em casa, que às vezes eles não percebem, né? Pela TV não dá para ver tudo, porque é muito de sensações, né? Eu olho para a Poliana muitas vezes aqui e me emociono. E ela já se emociona também. A gente meio que já se fala com os olhos. A gente nem olha muito. Então tem dá hora pra que a gente chorar. disfarça e fala, ai, deixa, vai lá, Celso, fica ali que eu vou para lá. Então, assim, é uma sintonia e é um equilíbrio. Que não É uma adianta troca aqui de tá. aprendizado, Exatamente. O todo tem que fazer Exatamente. acontecer, né? Então lá tem que ser bom, aqui tem que ser bom, aqui. Quer dizer, em todo o programa. E aqui existe isso. Até na roupa, gente. Graças a A Deus. gente não combina. Não combina. E de repente eu entro ali com a roupa que eu fui buscar, que, né, tô fazendo aquele. E nessa mesma cor tá combinando. Tá combinando, olha E lá, o pessoal ainda azul, brinca, tá o "Vocês azul ali. combinaram?" Uma ligou pra outra pra ver que tá todo mundo de azul, tá todo mundo. Não, foi. A harmonia do É a ambiente. harmonia. Foi harmonia. acaso. Amém, amém. Bom, nosso tema hoje é constelação familiar. É um tema novo, então a gente vai explicar tudo com calma, tá? Tentar esclarecer o máximo das suas dúvidas. Eu acho que conhecimento, já falei isso aqui também, vou repetir, conhecimento nunca é demais, tá? É algo que você adquire e que ninguém tira de você, tá? Você passa a ter esse conhecimento e ele é teu. E aí a sua função depois é compartilhar, né? Afinal de contas, guardadinho aqui só no seu coração, não vai dar fruto, né? Vamos compartilhar esse conhecimento. Então, esse é o nosso objetivo hoje. Compartilhar com vocês. A Larissa vai compartilhar, porque eu também estou aprendendo sobre esse tema. Constelação familiar. Vamos aprender hoje a fazer esse pão delícia, que vai muito queijo. Eu adoro. Sou apelidada de rata aqui no estúdio, porque eu adoro um queijinho. O Celso Nossa também. ratinha. O Celso também. Compartilha Eu comigo também. nesse amor por queijo. E vamos aprender a fazer também uma decoração. Um coração lindo, afinal de contas, Dia dos Namorados está chegando. E aí você aprende, faz uma surpresa para sua esposa, para o seu marido, para o seu namorado, tá bom? É rapidinho, a gente faz um rápido intervalo, manda sua mensagem para a gente e a gente volta já. Não tem fim, que eu lhe mando outra explicando tintim por tintim.
Não tem fim, eu lhe mando outra explicando tintim por tintim. Tintim por tintim de volta, eu volto aqui da nossa entrevista, porque o nosso assunto rende hoje, hein? Temos muito tempo, o programa é longo, bastante tempo para falar, mas sempre fica uma coisinha, né, que a gente não consegue falar com profundidade. Bom, a gente já explicou o que é a constelação familiar, já falou de quem criou essa terapia, essa ferramenta terapêutica, e falou também dessa questão das ordens, né, que de acordo com essa terapia, existem ordens que a gente não tem como fugir delas, e quando acontece algum problema em uma delas, respeitar as ordens. Surgem os conflitos, né? Quando a gente não respeita, a gente tenta fugir de alguma dessas ordens. Mas acho legal a gente falar também, Larissa, que a gente, de acordo com o Beth, a gente repete os padrões dos nossos antepassados, dos nossos avós, bisavós, nossos pais. Geralmente não são coisas boas, né? A gente repete. Bert constatou que a gente herda mais de 60% de emaranhados dos nossos 13 ancestrais atrás de nós. 13? 13 ancestrais. Mãe, avô, bisavô, não tem nem como falar. Tataravô, tataravô, são 13. E às vezes por lealdade sistêmica que a gente fala, por afinidade a alguém ou por exclusão, tudo aquilo que eu recrimino no outro, tudo aquilo que eu deploro no outro também exerce um poder sobre mim. Então, por lealdade, eu estou condicionada àquele padrão dos meus ancestrais. E eu vivo repetindo as coisas e talvez não siga uma vertente mais fluida. Isso geralmente acontece, geralmente não, sempre acontece, porque rompeu essa ordem, geralmente do amor, né? A gente diz o fluxo do amor interrompido lá atrás. Então, numa dinâmica de constelação, se apresenta a causa, a pessoa enxergando a causa, ela traz para a consciência onde o fluxo do amor estava interrompido lá atrás e trabalha mais a aceitação e honra pelos que vieram depois. Trabalha o não julgamento, porque eles também estão condicionados a esses padrões. E a gente geralmente julga aquilo que a gente sempre olha o defeito dos outros, né? A gente sempre fácil ver o defeito dos outros, mas a gente não vê que aquele defeito tá lá na gente também, né? Por isso que a gente reconhece no outro, né? Às vezes aquele defeito que você fala, nossa, aquela pessoa faz isso, eu não gosto. Você reconhece porque você tem. Eu sempre digo, nós somos espelhos, né? Eu só reconheço no outro que eu conheço dentro de mim mesmo. Então, o outro serve de ferramenta de ajuste, de aprendizado para eu me desenvolver. Bom, falamos de tudo isso, vamos entender como é que funciona, então, a constelação. Eu posso lá participar dessa sessão de constelação. Como é que funciona lá no... São várias pessoas, a gente viu até na reportagem que passou recentemente em rede nacional. É um momento, tem lá um salão com 50 pessoas. Como é que funciona o desenvolver dessa sessão para que as pessoas em casa entendam também? Nós trabalhamos com constelação em grupo e constelação individual. As duas são benéficas, mas são técnicas diferentes, porque a constelação em grupo a gente utiliza elementos vivos, que são as pessoas, e na constelação individual a gente trabalha com bonequinhos. No meu caso, eu utilizo os Playmobil. Para representar, as pessoas que fazem parte daquele sistema que é a família. Exatamente. Que é tudo tá na família, né? Exatamente. Na origem de todos os nossos problemas, mal entendidos, está tudo na família, gente. O sucesso está na família também, né? Então, tudo, se você vai bem, porque a família vai bem. Se você não está indo bem, é porque a família também não está indo bem. Então, tá tudo ali nesse sistema básico, né? Que o primeiro sistema que a gente pertence é o familiar, né? O alicerce, né? Do o ser alicerce. humano. Então, se a gente tem problema ali na família, a gente muito provavelmente vai repetir esse problema e não vai conseguir resolver esse emaranhado. Fica tudo ali, né? Engasgado. A gente fica com aquela coisa engasgada, não consegue nem olhar para a cara do pai e da mãe para falar, eu não gostei disso, eu não gostei daquilo. Fica aqueles conflitos que não tem fim. Exatamente. E às vezes acontece um conflito numa geração que a gente nem sabe que existiu, né? Nem imagina que Nem existiu. imagina, Que e vem tá lá lá repetindo. de trás, né? E numa constelação, numa dinâmica de constelação, ele se apresenta. Como que isso acontece? Vamos supor que a gente vai fazer uma constelação Chegamos no ponto. grupo. Exatamente. Vou dar um exemplo de constelação em grupo. Como funciona essa sessão, vamos assim dizer?
você me traz um problema no qual mais esteja afligindo a sua vida no momento. Eu vou conversar com você objetivamente, não vou entrar em muitos detalhes, porque depois na dinâmica tudo se apresenta. E como isso se apresenta, por meio né? de ressonâncias. É isso. Olha. É nesse ponto de como as coisas se apresentam que as pessoas confundem com religião. Exatamente. Isso mesmo. Porque a gente não entende o funcionamento do cérebro, dessa questão da energia, né? Que a gente acaba transmitindo aqueles... Tudo energia. Então, às vezes, a gente confunde com né? religião. Mas não é. É verdade. Então, sempre... estou lá, eu com um problema. Sim, você me traz o problema, eu vou conversar com você objetivamente. Depois vão estar lá as pessoas no grupo que vão estar disponíveis para ajudar o seu sistema na dinâmica. Aí eu peço para que você se conecte com as pessoas, escolha os representantes, para eles representarem os membros da sua família, e você posiciona no campo, no espaço onde então, estaremos trabalhando. Tem lá outras 30 pessoas que eu não conheço, ou conheço, tanto faz. E eu vou escolher uma pessoa que vai representar a minha mãe. Você vai transmitir pelo olhar ou simplesmente pelo toque aquela ressonância de quem ela vai representar. Então, vou arranjar um representante para minha mãe, para o meu pai. Você vai transmitir aquela energia. E para os irmãos. Exatamente. Representou a minha família ali. Como é que funciona o próximo passo? Você vai posicionar no campo e vai sentar e assistir um psicodrama na sua vida. As pessoas vão sentir sensações. E você vai trazendo para a consciência todo aquele, vamos dizer assim, teatro da sua vida. Então, eu vou não conduzindo, participo, eu só assisto. Você vai sentar e assistir. Vou ver minha vida contada por outras pessoas que não sabem do que está acontecendo. Exato. Mas elas estão sentindo. Estão sentindo. E vão... Aí eu vou conduzir a dinâmica com as leis que regem a constelação para a gente colocar o sistema em ordem, né? E vou trabalhar com algumas linguagens libertadoras ou algumas reverências aos pais, por exemplo. No caso, uma pergunta. No caso, como eu gostei assim dessa maneira que você colocou, Polly, que dá pra gente começar a montar na cabeça. A entender, né? Sai de uma teoria que a gente está entendendo no papel, uma coisa que a gente consegue pôr uma imagem e entender como funciona. Então, no caso, aí a Polina já teria passado por essa conversa bem objetiva. Aí estão as pessoas lá, é escolhido, acho que até, vamos dizer, por sintonia, né? Porque nós carregamos códigos do nosso DNA. E quando a gente transmite aquela energia, a pessoa sente. Porque a gente fala assim, conhece uma pessoa e fala, eu tenho, nossa, uma empatia com essa pessoa, conheci agora, né? Exatamente. Você sonha com uma pessoa, no dia seguinte você encontra ela, isso. Essa sintonia, né? Olha lá. E aí, no caso, a Poliana, que está sendo a pessoa que está fazendo a constelação, ela vai estar sendo representada por uma pessoa também ali? Sim. Sim. Tá. E aí a pessoa vai fazer coisas que você faz. Que eu fiz. Né? Que a pessoa fez e que ela também não sabe, né? E representa essa que está passando por essa sessão de terapia. Exatamente. E quando a gente enxerga, parece que está enxergando no outro, fica mais fácil da gente lidar com os problemas. Assimilar e trazer para a consciência, porque quando a gente traz essas memórias embutidas para a consciência, a gente consegue transformar, a gente consegue trabalhar. Porque senão fica as memórias atrás, né, no nosso subconsciente, a gente não enxerga, a gente acaba vivendo no piloto automático, que a gente diz. Eu falei que eu ia usar o exemplo de uma pessoa que trabalha aqui com a gente, que participou da constelação, tem dificuldade ali, quem não tem dificuldade com mãe e pai, né, gente? Não... Difícil, né? A gente sempre tem uma coisa ou outra, às vezes vai bem por um lado, mas no outro quesito não vai, então tem uma relação que vai super bem, afetivamente, mas não concorda do jeito que a pessoa lida com o dinheiro, não é? Exatamente. Acha que o pai não era para ser assim, podia ter sido diferente. Sempre tem alguma coisinha ali que dá uma encrencadinha. E essa pessoa tinha dificuldade com o pai, e na hora da representação, a pessoa que estava representando o pai não conseguia olhar para ela nos olhos, que era justamente o que acontecia na família. E a pessoa que está ali não conhece o pai, nem conhece a pessoa, né? E consegue trazer essa emoção, consegue, né? representar isso. isso. Ele sente, não consegue olhar a pessoa nos olhos. E acontece bastante da pessoa me trazer um tema, tá tão fixada naquele tema, achando que a causa é o pai e se apresenta a mãe na dinâmica.
Então, Olha ela só. consegue enxergar com um novo olhar o sistema dela. Deve. Elas são preparadas para isso? Por exemplo, quem vai praticar um reiki, ela tem um certo curso, uma certa preparação. Essas pessoas também passam por essa preparação Os ou são participantes esporádicas? do grupo? Isso. Não. Não? Não, simplesmente Chega e acontece. as coisas Olha só. apresentam. Nossa, olha. É bem fantástico. forte, arrepia. Bem emocionante, É, assim. realmente. E aí, quando a gente traz essa emoção de novo, né, a gente percebe aquilo, vê que também não. Que às vezes a gente não reconhece, às vezes não, sempre a gente não reconhece a nossa parcela de participação, para não dizer de culpa, naquele Sim, conflito. Eu digo verdade. que não existem culpados no sistema, existem vítimas de situações que ocorreram lá atrás. E aí a gente consegue ver que também participou, que também tem De alguma participação forma, naquilo tudo, né? Exatamente. Que às vezes a gente sempre acha que o problema está lá. Não, Foi eu o sou outro que vítima, fez, eu sou né? só a vítima, não sou participante disso tudo, né? Exatamente. E precisa participar, lá tem um conflito, não consigo lidar bem com meu irmão, a gente não se dá bem, a gente só briga, não tem jeito. Eu vou lá, vou participar, quero, né? Eu acho que o fato de querer resolver já deu um bom passo, Já é um né? primeiro passo para a mudança. Já é um bom passo, está disponível para mudança. Preciso participar de quantas vezes, assim? Quantas sessões, vamos assim dizer? Depende de pessoa para pessoa. Tem pessoas que na primeira constelação ela está tão aberta e receptiva para receber todas aquelas informações que ela se sente muito liberta e vai fazer uma constelação daqui a alguns meses. E tem pessoas que querem solucionar muitas coisas ao mesmo tempo, então vão toda semana. Depende de pessoa para pessoa. Eu sempre digo, se sentiu, faz sentido. A pessoa sentir o chamado, aí sim. E eu acho que também a pessoa só pode sentir esse chamado para participar de algo como a constelação a partir do momento que ela conhece, né? Exatamente. Porque eu não conheço a verdade. constelação, não sei nem que existe, não conheço a terapia. Vou participar como, né? Ou alguém contou, alguém foi, resolveu os problemas, falou, nossa, é muito interessante, vamos lá, vamos conhecer. Exatamente. E aí começa a colocar todos os nós na mesa, né? Porque são exatamente. vários. E acho E que não só as questões familiares, né? Financeira. Problemas afetivos, isso. questões financeiras, questões empresariais, doenças, fobias, medos, tudo é constelável. olha, Tudo a gente pode colocar na mesa e resolver os problemas. A gente olhando de fora para ver, né? O que aconteceu ali, por que eu sinto aquilo, como que eu vou resolver isso, né? É interessante, gente. Bem interessante. Porque eu acredito muito que, principalmente as nossas doenças, né? Tudo que a gente sente no corpo físico são coisas que a gente não resolveu emocionalmente. Então, uma briga que eu tive com alguém, gosto tanto daquela pessoa e aquilo ficou aqui no meu coração. isso. Tá me magoando, eu até esqueço, até coloco lá, não vou mais pensar nisso. Mas não tem jeito, tá ali. Fica ali, né? Tá guardadinho no seu coração, Uma na sua mágoa, alma, no é. seu pensamento, subconsciente, o nome que você quiser dar, tá? Não vamos pensar em colocar teorias aqui. É. Fica ali. Um dia isso volta, gente. Isso volta, uma Você apresenta de alguma forma, né? Porque aquilo te magoou, aquilo tá te deixando amargo, de alguma forma ou de outra. Você gosta tanto da pessoa, você não queria que a situação fosse assim. Ou brigou com a mãe, ou brigou com o pai, tá com problema no trabalho. Tudo aquilo fica ali. E a gente falou disso, né, Polly, com a doutora também que veio falando das doenças psicossomáticas, né? Que acabam aparecendo, acho que na constelação. Exatamente. Seria uma forma até de uma... porque é uma terapia. Poderia substituir, me corrija se eu estiver errada, de repente uma análise, uma pessoa fazer uma terapia, né, uma análise assim, ou não? Não há substituição. Acho que todas as aquilo que a pessoa se identifica são melhor. Benéficas, exatamente, que se identifique com a constelação. Tá. Ela é um complemento das outras terapias, tanto que as outras terapias também pode complementar com a constelação. Ótimo. Mais uma forma aí de você resolver os seus São conflitos, possibilidades né? de ajuda. seus sapos, né? Seus sapos. Tá um brejo, gente, cheio de sapo, uma sapaiada só. Tá duro de descer. Vamos resolver isso, tá? Não vamos assar o sapo, não. É só resolver, Só viu? resolver. O pessoal que é vegano vai me matar, falar que eu tô querendo comer sapo. Olá, não é nada Não é disso. Ai, ai. Eu Pega sei que uma eu tenho que chamar o massinha intervalo, lá. Pegar, mas a gente vai começar o nosso pão. Afinal de contas, todo mundo tá com fome hoje, né? Conhecimento também dá fome, né?
A gente fica mental. aprendendo. Tem gente que perde a fome, não é o meu caso. Não. Tira o pão da geladeira. Tira o pão, dá uma massinha. Descansou 15 minutinhos. Aqui a gente vai tentar dividir em 5, então, porque a nossa frigideira não é tão grande. é pequena. É pequena. Tamanho normal, né? Mas é que tem aquelas... As do chefe. Grandonas, né? Que nós temos em casa lá, aquela maior. Que a gente Se é que eu consegue ajudo, viu? 3. Aqui, tá bom assim, Alessandro? O que você acha? Eu acho que tá ótimo. Tá lindo. Ainda mais que é tu que vai fazer. Não é? Até a Alessandra vai me ajudar aqui, né? Isso, tá vendo? Também. Sobrou. Eu tava com o dedinho machucado aqui, ó. Você tá com um dedinho Não aí. sabia, Deu um cortezinho no dedo. Fui medicado. Ó, aqui a gente vai abrir o pão agora. Esse menorzinho é o melhor. Pode ver que ela é bem elástica, né? Com o maior acho que vai ser melhor, né? Vou pôr a frigia pra cá. Porque eu vou confessar, gente, que eu comi isso aqui, mas eu não vi ele fazendo. Ele fez. Agora só que você não vai deixar muito fininha, não. Você vai falando, hein, ó. Vai abrindo. Vamos abrindo o nosso E virando, pão. né, ó. Virando. Você vê, a massa é bem que massa elástica, gostosa, né? Gostosa, né? Bom, enquanto a Lê vai abrindo a massa, a gente vai fazer um intervalo rapidão. Voltar, tá? já tá recheando. Quando voltar, a gente já recheia, já frigideira, tá bom? Boa. Um minutinho, a gente volta já. Não tem fim, eu lhe mando outra explicando tintim por tintim. Tintim por tintim de volta, pãozinho sendo aberto, vamos rechear. Vamos rechear. Nossa, aí você Alessandra. dividiu 5 bolinhas também. Faz uma bolinha do recheio, divide em 5 bolinhas iguais. Põe no meio, dá uma achatada. Agora, trouxinha. Ó, trouxinha no recheio, gente. Mas isso vai ficar muito bom. A massa. Nossa, nervosa a coisa aqui, gente. Usa o bolo? Não, agora a massa de novo, até ficar do tamanho da frigideira aí. Vai com calma. Aí o legal assim, ó, você vai porque se entrar um pouquinho de ar para não estourar a massa, pro queijo também, às vezes o queijo tem que estar bem macio, porque o parmesão principalmente, se tiver algum pedacinho grosso, para não furar a massa. Olha isso. Pode ir, vou preparar aqui já a nossa frigideira. Bom, enquanto isso, eu vou mandando um beijo para Kelly Figueiredo do Hipódromo, que tá ligadinha com a gente. Pra Vera do São Miguel também, que gosta muito aqui do Tintim. Um beijo, Vera. Pra Mona Lisa Duarte, que está ligadinha. E a Estela... Bom, a gente vai na frigideira. Eu posso ir pra lá, depois eu volto? Pode. Mostrando. Quer aproveitar e falar que hoje não vai ter panela doce, né? Mas olha, gente... Mas, gente... Olha que tem uma coisa. Surpresa da Alessandra. Uma surpresa da Lé, que é da Valéria. Delícias da Lé. É. Ela mandou de presente. Ela mandou, gente, isso aqui. Costumo falar que esse é terrorismo. Isso, pode, né? depois você dá uma mordidinha, demais assim, isso. só pra você ver, porque, gente, é morango com brigadeiro e chocolate. Branco e chocolate. É ruim. Só isso. É ruim. Eu vou dar uma mordidinha, mas daqui a pouco, porque daí eu não vou querer largar ele. Isso, aí depois eu conto pro pessoal onde eles encontram. E antes, eu vou só dar uma paradinha aqui pra Estela, pra Larissa responder a pergunta da Estela, para eu terminar nosso artesanato. A Estela Nardini tá dizendo o seguinte: criança pode participar da constelação familiar, mesmo e se forem pessoas com deficiência, que têm dificuldade um pouco de se expressar, também podem participar? Podem participar, desde que não sejam induzidos pelo adulto. Não seja né? obrigado. A criança tem que sentir se ela se identifica com isso. Então, o ideal seria levar numa constelação em grupo, para pelo menos ela observar e sentir o movimento. Ver aquilo como é, para daí desperta dela também esse chamado. Exatamente. De, eu quero participar. E aí, como é que ela vai fazer para ela relatar um problema? A criança? Eu vou conversar com ela da mesma forma que eu converso com todos antes da constelação, e eu vou sentir a leitura do campo dela. Às vezes ela não vai estar tão aberta para receber tudo aquilo. A gente sente o movimento. Então tem bastante também de quem está fazendo a constelação, da pessoa que está ali organizando, vamos assim dizer, de sentir também até onde pode ir. Exatamente. Porque às vezes o campo vai de acordo com
a ressonância da pessoa. Às vezes são tantos, às vezes não, são tantos os problemas de todos nós, né? Nós não somos diferentes de ninguém. Mas a gente não está ainda preparado para lidar com todos eles, né? Então vamos devagarinho. Exatamente, passo a passo. Passo a passo. Eu vou no passo a passo aqui, mas vou aqui do lado. Tô dando nó hoje na equipe. Vou aqui voltar pro nosso artesanato, que esse pãozinho já comeou a cheirar esse bom. cheiro, gente. Nossa, frigideira aqui, ó. E a imagem ficou linda daqui, você viu? Foi o... Vini arrasou, hein, Vini? E agora a Isa colocou aqui na mesa todos os retalhinhos, ó. Um pedacinho de renda. Como chama esse mesmo? Cianinha. Pedacinho de cianinha. Olha aqui, o cordãozinho, uma renda diferente, outra renda. Olha, tudo que você pode imaginar de retalhinho, né? Renda maior, renda menor, pra gente ver o que a gente vai usar. Uns pedacinhos aqui de crochê, uns modelinhos de crochê, olha. Então tudo isso a gente usa nessa decoração. Esse estilo, eles chamam estilo vintage, que é uma coisa mais retrô, uma coisa que... mais solta, eu ponho o que eu quiser, né? Exatamente. Eu vou trabalhar com esse pedacinho Você queimou essa flor? Sim, essa flor, ela é feita com... não, é com tecidos... outro dia eu trago pra mostrar a florzinha, como é que é feita. Olha, queimadinha, gente. A gente faz as pétalas. Eu acho que eu tenho uma pétala aqui, quer ver? Olha, tá queimadinha. Ah, aquele tecido volzinho. Isso. Tem que ser tecido, pra fazer essa florzinha, tem que ser um tecido que ele derreta e não que ele pegue fogo. Tá? Então, às vezes, a gente vê algum tecido mais sintético assim, e a gente pensa que dá, e às vezes não dá pra fazer esse modelinho de flor. Ele pega fogo. Ele tem que derreter aqui e não pegar fogo, porque dependendo da composição, ele pega fogo e não faz não dá o efeito da florzinha. Muito bem, qualquer dia eles ensinam. Então, vamos começar a decorar. Tá aqui o nosso coração cheinho, com o buraco aberto, ó, tá pra ver? Não sei se vai dar pra ver que é branco com branco, vou pôr assim, ó, no peito. Ó, o buraquinho tá aberto, onde a gente virou o coração e colocou o enchimento, tá bom? Agora a gente vai cobrir justamente esse buraquinho aí, né? Quem visitar a Casa Sustentável essa semana, a gente já tá com decoração de Dia dos Namorados, então já tá lá tudo vermelhinho. Cheio de coração. Cheio de coração, muito amor no ar. Então comecei aqui com uma fitinha, pra que pendurar. Aonde eu vou pendurar. Isso daqui não vai ser um segurador de cortina como aquele do modelo, tá? Vai ser só mesmo para pendurar dentro no guarda-roupa, alguma coisa assim. Na porta, isso. Cola quente, a querida cola quente. Faz tudo, né? Eu vou trabalhar com esse pedacinho aqui que eu achei ele muito charmosinho. Um pedacinho de crochê. De crochê, feito com barbante. E aqui eu vou sobrepor na abertura, só que eu não vou fechar a minha abertura. Ela vai continuar aqui embaixo, que é onde eu vou colocar a minha essência depois. Tá? Legal. Então passo também a minha cola quente. Até aquela flor da Bel daria certo. Dá, é uma flor de crochê. Sim, flor de barbante, de crochê. Mas vai aplicando. Ai, que lindo! Vai do gosto de cada um, né? Do estilo de cada um. Eu vou trabalhar aqui só com as florzinhas vermelhas, que também são de volzinho. É um outro modelinho. Sem queimar essa. Sem queimar. Gente, a praticidade da cola quente, né? O único senão da cola quente, que se você não tomar cuidado, ela queima teu dedo. Queima mesmo. É o único senão. Queima mesmo. É muito rápido e muito minha fácil. aberturinha aqui. E vou trabalhar também com umas bijus, olha. Um pedacinho de corrente, alguma coisinha assim, que vai compor aqui o meu coraçãozinho vintage. Então tem um pedacinho de biju. A cola quente dá pra tudo, né? Eu acho que ela é quase mais do que a Super Bonder. Super Bonder custa tão caro. Um Eu tantinho tão gosto petitico. muito, muito, muito. Ups. Depois a gente caça a bolinha. Né? Deixa eu ver se eu vou conseguir, mas eu acho que não. Vai ficar sem essa corrente, tá? Vai ficar sem essa corrente. Né, pra gente Precisa. soltar. Bom, Isa, fala pro pessoal lá da Casa Sustentável, lá do shopping, vamos mostrar o skate? O skate. Que até a Alessandra está empolgada. Peraí. Nossa, gente. Vou pegar. Ai, peguei. Olha aqui, gente, que é isso? Olha, esse é o skate? Tá mostrando na tela? Foto. É aquela. Tá. Então. Aquele Olha lá lá era o skate. Era do meu filho, é ainda do meu filho, né? Mas olha como ele tava bonitinho, Acabadinho, né? Andou bastante, hein? Né? Andou bastante.
bastante. Rodinha, olha que ele se transformou, minha gente. Olha aqui. Olha aqui. Gente, que coisa linda. Né? Pra colocar na parede. Ele foi, a gente deu uma cabideiro, né? E ele virou um cabideiro. Então, assim, uma peça bem legal, bem moderna pro quarto da garotada mesmo. Reaproveitando. Olha aí, Docmus. Lindo. Ó, que legal. Exatamente. Nossa, e aí você amei. coloca o ganchinho aqui, depois pra pendurar. Pra pendurar na parede. Ficou Então, super assim, legal. era uma... E é legal que pro meu filho, por exemplo, ele não mora mais comigo, ele tá morando em Ribeirão Preto. Então ele foi pro ateliê, a hora que ele viu o skate, ele começou com a namorada assim, nossa, Bia, por que esse skate eu caí? Por que esse skate eu fiz não sei o quê? Por que esse skate eu não sei o quê? Eu me ralei inteiro, tal. Tem uma história aí, né? E os olhos dele até brilhavam. Porque faz parte da vida, Exatamente. né? Então agora eu consegui eternizar aquele skate. Porque esses momentos, né? Exatamente. Então, toda vez que ele olhar, ele vai ter essa parte da história. E vai pendurar o boné, alguma coisa aqui e fala assim, vou começar uma outra arte, né? Coloca o boné lá e vamos fazer uma outra fase. Tá vendo, então, gente? Usando a criatividade, reaproveitamos tudo. E quem foi lá na Parabéns, Casa Sustentável? Isso, a casa, obrigada. E a Casa Sustentável no shopping, todos os dias das 14 às 22. Então tem assim, esse não é à venda, Não tá? está à venda, hein? Esse não está à venda. Mas você vê que é legal, porque eu fui lá numa outra loja que trabalha com skates e eles já tinham alguns skates descartados, então eles já me mandaram uma meia dúzia de skates, Olha lá, que é para eu fazer esse trabalho. Então é legal isso, né? Que a gente vai divulgando um trabalho e as coisas vão acontecendo. Então, em breve, a gente vai ter uma peça parecida com essa lá, pra molecada colocar. Nossa, lindo. Lá no quarto. Colocar no quarto. Da moçada que já não brinca mais com skate, mas já é um jovem, Isso. né? Que tá aí com outras propostas. Muito legal, adorei. Então, Casa Sustentável, todo dia das 14 às 22 no Shopping Rio Claro. Passem lá. Ah, deixa eu comentar com a Poli, que eu já até tinha comentado, mas deixa eu falar de novo. Que a última vez que eu vim para fazer entrevista, bombou de gente na Casa Sustentável. Todo mundo querendo achar os itens de das mães, né? Nossa, olha que bacana. eu vi na TV. Nossa, tá na TV. Então, assim, é legal falar, né, da casa, mas é muito mais gostoso falar que o programa tá bombando, realmente. Que delícia. Tá muito, muito lindo. E a gente sente essa reciprocidade com o público que passa pelo shopping, Muito que bem. comenta, né, Bacana. que viu, que falou, que olhou e não sei o que, e vai lá E é legal a gente ter esse retorno, porque às vezes as pessoas têm vergonha de ligar aqui, de mandar mensagem, mas aí quando tem oportunidade de ir lá, de receber um presente, de ver, de conhecer as coisas pessoalmente, né, a gente fica sabendo disso tudo. Exatamente. E até quero falar pra você, eu não tô lá na cozinha, mas tô aqui no Cantinho do Artesanato, pra você, olha, sei que tá sempre corrido, dia, nananã, mas corre lá na Siriana, dá um pulinho lá na loja, que tem um presente pra você. Pra você ganhar o presente, só tem que falar o seguinte, eu assisti no Tintim por Tintim, lá na TV Claré, e vim buscar meu presente, tá bom? É presente, não é eu quero ir, eu quero ir. A gente não pode, Ale. Você pensa que eu tenho uma... Artesã pode? Oba! Convidada pode, todo mundo pode, mas nós aqui não podemos. E eu tô morrendo de vontade de ir lá. E quantas ver o que pessoas tem presente, são? tá? Então eu Quantas vou fazer... pessoas? 10 pessoas. 10 pessoas. Opa! Ainda tem legal. presentinho lá, então corre, tá bom? Corre pegar o seu. Olha, então, tá aqui pegando já, tá? O coraçãozinho tá pronto. E falta E a gente colocar agora a essência. a essência. Então eu trouxe aqui uma essência. Uhum. Vou pegar mais um chumacinho da minha manta, vou embebedar ela aqui, vou ficar com a mãozinha cheirando a tarde toda. Essa essência de aloe vera. Sabe aquele buraquinho que a gente fez e desvirou e encheu e tal? É por aqui que eu vou colocar a minha essência, ó. Então, o que acontece? A essência, ela vai ter um período de validade, principalmente se ficar no sol e vento e tudo mais. Então, sempre que eu quiser repor o meu cheirinho, eu uso essa mesma abertura aqui. Coloco aí E de fica novo. lá escondidinho e ninguém vai ver que tá o buraquinho. Muito bem. Muito E obrigada. nosso estúdio agora misturou cheirinho de pão com cheirinho de aloe vera, né? Bom, quer mandar um beijo? Beijo pra todo mundo. Eu não vou especificar ninguém, porque senão as pessoas ficam bravas. Especial, né, pra minha filha, porque a hora que ela vê o skate do meu filho, ela já vai ficar enciumada. E agora, né? Beijo, Bia. Olá, Bia. Beijo, Alf também, que é meu braço direito, esquerdo, que faz todos os móveis lá. Então, e todo mundo. Beijo pra todos, beijo. Nosso tempo hoje tá curto. Apertado. Vamos comer o pãozinho.
Vou parar aqui antes de a gente mostrar nosso pãozinho, que eu já chego aí e já vou chegar comendo. Vai chegar comendo. Chega comendo já. Bom, Larissa, você estava falando da constelação, que as pessoas, então, têm curiosidade, as pessoas podem conhecer. Como é que faz para poder participar, para entender um pouco melhor? Para sair desse imaginário e ver algo real mesmo? Já tem muito material na internet para poder acessar. E eu estou atendendo aqui em Rio Claro toda semana no Espaço Holístico Nato Via Vida. Quem quiser participar, é um número ilimitado de participantes. Quem quiser, vezes, né? ou somente observar, né? Estou lá só para observar, para ver como é que funciona isso mais de perto, né? Para tirar as minhas dúvidas. E o contato, para poder saber o dia exatamente, o seu contato, o pessoal saber, quer conversar mais com você. A constelação individual eu atendo de segunda a sábado, na Nato Via Vida. Constelação em grupo eu estou fazendo toda semana, quinta-feira, 8 horas da noite. E o contato, podem me procurar no Facebook como Larissa Talk. O telefone é 982465450. Tá aparecendo na tela para você, gente. E temos a página da Nato Via Vida também na internet. Olha, vou aproveitar e mandar um beijo aqui para a Cibele Costa, tá perguntando quanto custa cada sessão. Mais fácil ligar, né, Cibele? Mais fácil. Eu sempre peço para o constelado entrar em contato, porque a constelação individual é um preço, a constelação em grupo é outro preço e a gente pode negociar a forma de pagamento. Agora, a participação eu cobro R$30 a energia de troca e número ilimitado de participantes. Muito bem. A Patrícia Vasconcelos mandando um beijo pra gente aqui, que está assistindo nosso programa. A Sandra Maurício também, da Vila Operária, fã do Tintim, assiste todos os dias. E a Gigi mandando um beijo para todo mundo, especial para Isa. Adoro o programa. Vamos fazer o sorteio já, porque nosso tempo tá curtíssimo, ó. Vamos lá, quem vai Você ganhar que ligou, que mandou, que curtiu, vai ganhar as garrafas, presente da Aline, lindas. Tira o copo, senão o pessoal vai... Vamos lá. Ó, vou sortear sem ver, hein, ó, olho fechado, para não falar que eu peguei um papel que eu conheço, que o pessoal fica crica. Tchananã. Vanete Carvalho, é do Instagram, curtiu a nossa foto. Ó, vou tirar o nome aqui. Tá bom? Legal. Tem o pessoal que sempre comenta lá, eu nunca ganho. Gente, continua participando, que a gente tem muitos brindes já separadinhos para sortear, tá bom? Verdade. Os artesãos sempre passam, deixam aqui um presente. 2 panelas, deixou também um pano de prato. Semana que vem eu tenho... Vanete Carvalho ganhou as nossas garrafas. Tá bom? Eu venho pra cá. Não, olha Celso, o cheirinho. o que é isso aqui? Sim. Gente do céu. Ó, aqui, Poliana, tem um pronto aqui, tô esticando outro. Quando você colocar na frigideira, passa uma já manteiguinha. unta o outro lado já do pão, porque a hora que virar, aí ele já tá untado, né? Ai, que gostoso. Bem que a Tem Ale, 4 assim, né? a Ale falou que era um almoço. Não, é um almoço isso aí. Essa é uma fatia disso aí, já com uma salada do lado, ó. Uma saladinha. E um desses, será que dá certo aí, Poli? Você Dá. quer? O Celso hoje ocupou aqui a bancada Peguei toda, tudo aqui né, também, gente? ó. Mas também, ó, vale a pena, uma delícia. Olha lá. Olha, Vini, olha, Tá olha. mostrando a delícia. Olha. Nossa. Nossa, olha, gente. E o cheirinho, né, Isa? Nossa, A divino. massa dá um melt aí com o Eu não queijo, preciso né? nem falar que eu tô com água na boca, né, gente? Não preciso falar. Não, tá todo molhado já o estúdio. Deu pra entender, né? Colocou no meio, Olha lá. amassa junto o recheio, vai esticando de novo. Cuidado Aqui, ó, pra tem não... que virar. Daqui a pouco já vou virar Você isso aí. vira, né? O Celso Gente, que delícia. tá comandando aqui a panela, gente. Eu que adoro pão, porque eu sou italiana e adoro queijo. Precisa de Juntou coisa mais as duas gostosa. coisas, né? Não é bom demais? Isso aí é... Aí, ó, isso aqui é um Terrorismo almoço. E aí a gente tem a sobremesa ali da Lê. No que, ó, Facebook, né? Eu vou falar pra vocês, se quiserem encontrar. Eu posso dar uma mordidinha? Por favor. Eu vou dar uma mordidinha, gente. Eu já vou porque- chegar aí já. É. Vou comer aqui Ó, primeiro. vamos virar aqui. Ele é grandão, né? Ó. Olha que bonito, meu Deus. Ai, Tá Alessandra. um tal de olha isso. Eu vou falar, viu? Ó. facebook.com/deliciasdalê10. Delícias da Lê 10. Delícias da Lê 10. 10. Gente,
Olha isso. Olha, deve estar uma delícia da Lê ali, mas aqui tá delicioso também, viu, gente? Olha, aquele Então, tanto almoço, de sobremesa. massa deu o quê? Deu 5 pães grandes, né? Ó. Ou dá 4 maior Ninguém ainda. mexe mas que esse aqui é tá- meu. Olha lá, e, ó, tem gente aqui, ó, da nossa produção, todo mundo querendo, vamos ter que dividir aqui. Água na boca aqui, ó. Todo mundo quer. Gente, um beijo imenso. Hoje eu tô com uma lãzinha linda, Jaque Modas. Beijo pra toda a equipe. Tá com friozinho? Chegando friozinho? Passa lá. Tem coisas lindíssimas, tá bom? Mais Tem pãozinho. mais Um dois beijo pra fazer pra aqui. todo mundo. Um ótimo final de semana. Não deu tempo de eu mostrar. Dá pra mostrar? Põe lá, gente. Aprendi no Tintim. Olha aí. Rapidinho. Rapidinho. Aprendi no Tintim. Olha aí. Fotinho Olha aí, chegando. lagarto com provolone. Aquele lagarto delícia. Coisa que a gente linda aí, fez. valeu, mandou Família bem. da Ingrid lá que preparou. A Ingrid preparou pra mãe, Dia das Nossa, Mães. maravilhoso esse Parabéns, lagarto aí. Ingrid. Pessoal de Beijo. Cascalho que veio daqui, né? Manda sua foto Bem também, legal. tá bom? Um ótimo final de semana. Segunda-feira a gente tá de volta. Tchau. Bom final de semana. Vamos comer, fiquem ó. com Deus. You and me is thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And even getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for some.